Bom dia, bom dia, meus amigos. Estamos no dia 7 de dezembro de 2022, às 5h30 da manhã. Perdemos um pouco de tempo, a meu ver, porque o meu projeto era fazer uma revisão da história, mostrando os bastidores da história e a ação oculta da maçonaria e do judaísmo. Aí esse debate com o meu irmão lá da Rosa Cruz, né, 2 vídeos, para mim foi trabalho perdido. Me desviou do meu projeto. Saiu da minha linha de ação. A minha linha de ação é uma revisão da história, para mostrar a vocês o que os livros não mostram. E aí, disse alguma coisa que um irmão meu, Rosa Cruz, contestou, e eu decidi, estupidamente, foi a maior estupidez que eu fiz, responder a contestação dele. Isso aconteceu e me fez sair do meu projeto inicial. Voltamos aqui a ele. Qual é o projeto inicial? Mostrar que as forças secretas da revolução são maçonaria e judaísmo. Por trás de toda a revolução, de toda a convulsão, de peste, de fome, de guerra, estão a maçonaria e o judaísmo. E a Revolução Francesa é o melhor exemplo. Portanto, voltemos ao nosso tema e dou por perdido os 2 vídeos que eu fiz. Para mim, foi uma besteira. Caí numa armadilha, porque eu estava com 900 pontos. Quer dizer, o assunto estava sendo muito interessante para vocês. E aí, com esses 2 vídeos, caiu para 300. O mínimo é 200. Então, eu comecei com 36 inscritos em 200. E aí, no último, antes de fazer os 2 malditos vídeos que me tiraram do foco, eu já subi, eu estava em 900, de 200 para 900. Então, infelizmente, foi um arapuca. Não sei se de propósito, não sei se ingenuidade, o fato é que eu perdi muita audiência. De 200 eu subi a 300, quando eu conheci a visão histórica, e cheguei a 900. 1000 é o máximo. Vamos voltar. Então, agradecimentos a todos, né? Deem seu like, não esqueçam do dedinho, por favor. Normalmente vocês esquecem, né? Agradeço a todos os que se inscreveram no nosso canal, o número está crescendo, no Colégio Mago Caldeus e nossos 8 caribus. Retornamos então. E retornamos com a Revolução Francesa. E vamos retornar mostrando que ela talvez seja a maior festa da França. Le 14 juillet, em francês, é o dia 14 de julho, que comemora a tomada da Bastilha. O que é a maior estupidez que um francês pode fazer. Parar o país todo para comemorar uma farsa. A tomada da Bastilha foi uma farsa. E é isso que eu estava dizendo quando de repente caí numa armadilha no Arapuca e aí me desviei da linha da história, da revisão histórica, e fui fazer um debate e gastei 2 vídeos inúteis, completamente inúteis. Então vou retomar para ver se recupero a audiência. Bem, o que é que acontece? Nós temos algumas coisas hoje que é para retornar ao assunto, que são a história da maçonaria. Então, disse claramente, e foi isso o grande problema, que a maçonaria, que a Revolução Francesa se baseou nos protocolos do Estado de Sião, escritos em 1905, a Revolução foi em 1789, então os protocolos foi em 1905, e os protocolos, a Revolução foi em 1789, 1700 a Revolução, 1900 a fundação dos protocolos, mas eles já existiam desde 1806. Eles foram publicados em 1905, mas o professor Nilos o tinha na mão em 1806. Primeiro, ele levou os protocolos para um grupo de acadêmicos judeus para dizer: olha, isto aqui
é verdadeiro. E eu vou ter que publicar. 1806. Em 1901, ele faz outra conferência para judeus e acrescenta anotações dele. Como os judeus não tinham como responder, porque era verdade, já provei isso antes, né? Então, ele publicou em 1905. E aí, ele já tinha prova, porque os fatos comprovavam. 1789 é a comprovação de que todas as convulsões, principalmente o maior banho de sangue da França, em 1789, foi resultado de uma conjuração mundial, que hoje está de novo. A Revolução Francesa agora está em toda a terra, guerra, peste, fome, né, caos, né? Nós, no Grande Conselho, obedecemos a um lema que diz: se queres a ordem, crie o caos. É o que está acontecendo no mundo. No Brasil, os 3 poderes. Então é isso que eles não querem que eu diga. E eu caí na armadilha. Me desviei disso. Mas agora acordei. Então vamos lá. Vamos nos basear neste livro. O Marquês Stanislas de Guaita. Tá bom? Então, a partir daí, vamos retomar o nosso viés histórico, mas vamos mostrar a vocês o segredo da maçonaria, né? Que eu sei que tem curiosidade. Quem foi o Marquês Stanislas de Guaita? Vamos ver aqui. Vamos. Marie Victor Stanislas de Guaita, nascido em 6 de abril de 1861, morto em 19 de dezembro de 1897, era filho de François Paul de Guaita e Marie Amélie de Guaita, católicos fervorosos. Seu pai provinha de uma antiga família de origem germânica, vindo da Itália no tempo do rei Carlos Magno. Possuía o título de marquês. Dentro da sua obra de ocultismo, o Marquês de Guaita dá uma especial atenção ao processo dos Templários, que é onde vai haver uma confusão que nós não vamos explicar, porque já falamos demais. Sua afirmação é que em 1789 foi a resposta fulminante à vingança dos Templários, e em uma análise primorosa que ele faz, mas errada, ele mostra que a condenação da Ordem do Templo e a morte de Jacques de Molay se liga à Revolução Francesa. Não, não é verdade. Isso é uma mentira. Isso é uma farsa. Portanto, comemorar que a tomada da Bastilha foi a vingança dos Templários, né, injustamente condenados, principalmente o Grosmestre, um homem honrado, digno, lídimo, honesto, faz com que a França comemore o 14 de julho. Né? 14 de julho de 1789. Mas é uma farsa. Guaita aqui errou. Não é esse o motivo. Os 2 motivos principais são destruir a religião. 1. Segundo, tornar os Rothschild mais ricos. Esses são os verdadeiros motivos. Guaita errou. Porque ele era Rosa Cruz, maçom, e ele não quis adentrar-se muito, ou seja, ele queria falar a verdade, mas não tanto. Nós vamos falar. Então, o que é que acontece? No seu livro O Templo de Satã, é esse aqui, olha, o Templo de Satã, ele demonstra a responsabilidade da sociedade secreta de modo irrefutável na Revolução Francesa. 1789 foi a réplica de 1313, o martírio Jacques Molay. Não, aqui tem meia verdade. A responsabilidade da sociedade secreta na Revolução Francesa de 1789. Isso é verdadeiro. Agora, que foi para vingar o martírio de Jacques Molay em 1313, isso não é. Isso foi uma invenção de Adam Weishaupt e de Robespierre, para dar ao povo uma impressão, vamos dizer assim, uma aura de dignidade. Então estavam fazendo tudo aquilo para reparar uma grande injustiça. E quem ia pagar? Se quem morreu foi Jacques Molay, 14 grão-mestres templários, ele era o grão-mestre geral, em 1313, quem vai sofrer as consequências são os herdeiros
do rei da França, Filipe o Belo, que na verdade não governava. Quem governava é o seu primeiro-ministro Nogaret. Na verdade, o nome, além de primeiro-ministro, acumulava o de chanceler. Então ele era primeiro-ministro e chanceler. Ou seja, nenhum ato do rei era considerado legítimo se não recebesse o carimbo da chancelaria dele. Ora, se eu sou o dono do Brasil, sou o rei do Brasil, como Dom Pedro II, Dom Pedro I, e eu decido uma coisa, mas essa coisa só será executada se uma outra pessoa, no caso do Brasil foi o Barão do Rio Branco, em Portugal, Marquês de Pombal. Então tem sempre um maçom ou um judeu que dá o carimbo definitivo para execução. Logo, o rei reina, mas não governa. Os presidentes apenas assinam papéis. Todas as ordens que eles fazem vêm, né, da grande loja oculta, a qual eu fiz parte e agora me desliguei. Quer dizer, me desliguei porque não vou mais lá. Mas que muita gente não sabe que existe. A maçonaria, em geral, não sabe. Pouquíssimo sabe. A grande loja oculta, né, que é de lá que emana todas as ordens, porque são judeus e os católicos, ou cristãos, ou muçulmanos, ou de mais que sejam desculpa agora, viu? De inteligência alta além da média. Então, os judeus reconhecem o mérito. Eles compõem a grande loja oculta. Eles criaram os altos graus maçônicos. Antigamente só tinha 2, aprendiz e companheiro. Só 2. Hoje tem 33 no grau rito escocês antigo e aceito, e em alguns graus tem 99, em algumas potências. Quer dizer, fez-se uma bagunça. Só havia 2, aprendiz e companheiro. Elegi um companheiro para dirigir a loja, porque é necessário que alguém coordenasse o trabalho. Esse companheiro era o único mestre. Só havia um mestre. Hoje não. Hoje tem aprendizes, companheiros e mestres. Será o trabalho que nós vamos fazer aqui. Porque por que o mestre maçom, que não existia nas corporações antigas, vamos provar isso, tornou-se um cargo tão importante depois de uma reviravolta em que se transformou o que era o mestre da loja, ou um apenas. Então, cada potência tinha lojas onde se reuniam, e essas lojas tinham um companheiro que era levado a mestre. Uma cerimônia muito simples. Agora, não. Agora tem a ala dos aprendizes, a ala dos companheiros e a ala dos mestres. Então, quem dirige agora não é apenas um mestre, é um mestre instalado. Acrescentou-se algo. Esse algo é exatamente o que eu não posso falar muito, né? Mas, de qualquer maneira, o que eu posso estar falando. Há certas coisas que eu tenho o dever de não dizer. Tá bom? Então o White errou aqui. Errou feio. Uma sociedade secreta formou-se clandestinamente, os neotemplários, é verdade. Sobre o resto da ordem do templo. A vingança, contudo, preparava-se na sombra, e a explosão ia trazer o terror 400 anos de 50 mais tarde. Mentira. Mentira. Nada tem a ver, não tem ligação nenhuma entre os templários, a morte de Jacques Molay e a Revolução Francesa. Isso aqui, essa pesquisa dele, foi errada. O Moloque de 2 cabeças, uma com a coroa da vergonha. O rei Filipe o Belo, na verdade, não governava, sentava no trono, reinava, mas não governava. Guilherme de Nogaret, seu primeiro-ministro e seu chanceler. Era ele que dava o selo final. Cumpra-se. O rei reina, mas não governa. Isso ainda vale na Inglaterra de hoje. Então aqui nós temos uma teoria que é meio verdade, meio mentira. Mas vamos aproveitar. Moloque moderno, os neotemplários, os jacobinos, de Jacques Molay, eles vão tirar o nome jacobino, para ligar a Jacques Molay. Mas é falso, são Illuminati, ou seja, é um grupo criado por Adam Weishaupt na Baviera, financiado pelo clã dos Rothschild. Vou provar isso.
incontestavelmente. Vou provar. O barão de Rothschild financiou um padre apóstata, que era um merda, não era ninguém, mas acontece que odiava a Igreja Católica, porque ele nunca subia de posto. Ele não era inteligente o suficiente para subir de posto. Isso revoltou. E ele então deixou de acreditar, mas continuou dando aula na Universidade de Ingolstadt, na Baviera, Alemanha, e fundou a Ordem dos Iluminados da Baviera. Esse é o começo da Revolução Francesa. 1776, 1º de maio. Por isso que o 1º de maio é feriado. Sabiam? Dia do Trabalhador, porra nenhuma. Não é porque é dia do trabalhador, não. Tá? Isso é outra lorota. Então, 1º de maio é feriado no mundo todo, porque é o dia do trabalhador. Nada disso. Não aceitem essa mentira. É porque foi no dia 1º de maio de 1776 que, na Universidade de Ingolstadt, na Alemanha, o padre apóstata fracassado, Adam Weishaupt, funda a Ordem dos Iluminados da Baviera. Aí começa aí, produzir o caos para criar uma nova ordem, porque até então a Igreja Católica Cristã dominava, porque em 1776 já havia os protestantes, então já não era somente a Igreja Católica, eram católicos e protestantes, ou seja, destruir o cristianismo, a religião em geral, todas, e, segundo, enriquecer o barão de Rothschild. Portanto, é dele que parte o plano, é ele que financia Weishaupt. Weishaupt vai convencer Robespierre, que é francês. Weishaupt nasce na Bavária, é professor na Universidade de Ingolstadt, portanto ele é alemão, mas a revolução não pode ser feita na Alemanha. Por quê? Porque os alemães eram mais inteligentes, os franceses eram mais burros. Então, e foi na França que morreu Jacques Molay. Então eles tinham tudo para escolher a França, mas o motivo era pragmático, era objetivo, não tinha nada a ver com a vingança dos templários. Destruam a religião, que não sobre nenhuma, e vamos fazer com que os maçons, Rosacruzes e todas as ordens secretas, sociedades secretas, né? Eu não vou enumerar, são muitas. Sejam a ponta de lança, muitos são inocentes, outros não. Quem chegou ao Supremo Conselho, a grande loja oculta, sabe. Quem não chegou, não sabe. Então, enriqueceu Rothschild. Ora, o lema da Revolução Francesa era RF, Révolution Française. R de Revolução e F de Française. Sabe como é que os maçons do Grande Conselho interpretavam essas duas letras? Rothschild frère. Em francês, frère é irmãos. Rothschild é Rothschild mesmo. Irmãos Rothschild, 5 banqueiros. Então, para o povo, RF significava Revolution Française. Para os membros do Supremo Conselho, nós sabíamos que é Rothschild, irmão Rothschild. Ou seja, olha como é. Vocês têm que levantarem a ponta, não do véu, não do lençol mesmo. Descobrir tudo isso. E eu vou voltar a esse tema. Então, não era a Revolução Francesa para vingar Jacques Molay. Era os 5 irmãos Rothschild de Frère, quer dizer, os irmãos Rothschild, filhos de Michel Bauer, que tomou o nome falso de Rothschild. Ele sempre tomou o nome falso, né? Já disse isso aqui antes, não vou repetir. Então, Bauer era o nome dele, ele tomou o nome falso de Rothschild, e ele é quem vai bolar o plano, planejar, vai arquitetar. Onde vai ser? Bem, a pessoa indicada era o padre apóstata, professor de Direito Canônico na Universidade de Ingolstadt, Adam Weishaupt. Mas ele é burro. Então, para cumprir o que o Rothschild, o barão Rothschild da época, basta se eu fizer a pesquisa histórica, saberei o nome dele. Para cada época tem um. Eles passam a tocha do poder um para outro, é como a tocha olímpica, tá?
Então é sempre um Rothschild que é o rei do mundo. Ele manda no mundo. Desde 1686, quando Montefiore é substituído por ele. Tá? Era o Barão de Montefiore e ele se tornou maior, mais poderoso e mais rico. Então escolheram ele. Isso será detalhadamente dado com documentação. Mas vamos voltar à Revolução. Então, quem arquiteta o plano? O Barão de Rothschild. Onde é que ele está? Na França. Então, a França é o lugar ideal. Nós vamos espalhar a ideia que vamos estar vingando Jacó Molay. Então, com isso, os jacobinos, Jacó, Burgundos, jacobinos, tá vendo? O barrete de Mitra, supondo que Mitra é o rei é o deus da guerra, e o mitraísmo é uma religião supostamente pura, né? Porque não tem status. Isso atraiu o protestantismo e o judaísmo. E a catedral de Notre Dame foi quebrada. O altar, uma puta foi colocada lá sentada, já mostrei para vocês a gravura da época. Então, destruir a religião, desmoralizar o Papa e destruir as monarquias. Hoje, as poucas monarquias que existem obedecem aos Rothschild. São lambibotas dos Rothschild. A Inglaterra, a Espanha, a Suécia e o Principado de Mônaco. Todos obedecem, fazem o que ele quer. E os presidentes, todos também, todos. Então, o mundo é governado pelos Rothschild. Essa é a verdade que eu vou provar. Comprou nossa independência, isso eu já li, mas vou ler de novo. Então, o que é que acontece? Aqui tem uma coisa interessante. Uma coisa interessante que é, aqui primeiro eu vou mostrar o retrato do Marquês. Aqui, ó. Aqui está a fotografia dele. É esse o homem que acha que está pesquisando a verdade, que acha que está divulgando a verdade, mas ele não vai fundo porque ele é maçom, ele é Rosa Cruz e ele não quer desmoralizar com o seu livro, ele não quer desmoralizar a ordem. Para mim, vá para o diabo que o raio que parta, ou seja, está ele aqui ó, no livro de novo, tá vendo? Ó? Então ele não foi muito fundo porque ele não queria se desentender com os irmãos. Para mim, meus irmãos são aqueles que são do lado da verdade. Então ele terminou se submetendo a algumas mentiras. Não faremos isso. Então vamos lá. Tem uma coisa interessante aqui. Reportemos-nos a vida de José Bálsamo, conde de Cagliostro. Ó, o divino Cagliostro. Vamos ver a iniciação dele como foi. Extraída, portanto é documentário, do processo instruído contra ele em Roma em 1790, ou seja, ele foi preso durante a Revolução. A Revolução só vai acabar em 1781. 1789 e 1881. Aí acaba-se, definitivamente. Mas, então, em 1790 ele é preso. Portanto, em plena Revolução. Levado para Roma, né? O Papa Católico consegue prendê-lo, e aí vamos ver agora como é que ele descreve, como é que ele foi iniciado. Nas páginas 129 a 132, ele faz essa narrativa detalhada diante dos seus juízes nos mistérios dos Illuminati. Agora aqui está claro, ó, tá vendo? Ó? Não é jacobino. Os chefes são o Conde de Saint-Germain, que o nome é Racoxe, da terra do Drácula, portanto, Transilvânia. Não tem nada a ver com França. Saint-Germain é nome falso. É o Conde Racoxe e o Cagliostro, que era um iniciado maçom, mas era muito inteligente. Muito. Aí ele foi preso, agora ele vai dizer como foi feito. Vamos dizer? Ele diz: a cena aconteceu em uma casa de campo a 3 milhas de Frankfurt, na Alemanha. Claro, onde estavam os Illuminati quando começaram.
Weishaupt, em Ingolstadt, ou a Baviera, Alemanha. Descemos 14 ou 15 degraus e entramos em um quarto redondo, no meio do qual vi uma mesa. Essa mesa foi afastada. Estava um alçapão, abri o alçapão e vi vários papéis que 2 iluminados que me acompanhavam, ou seja, Illuminati. Quem fez a Revolução Francesa? Os Illuminati, né, que usaram o nome jacobino para enganar o povo. E os maçons foram também enganados, porque Danton e Marat, né, não eram Illuminati e foram mortos. Marat foi assassinado por Charlotte Corday, com a facada nas costas, e Danton foi decapitado. Mas Robespierre era Illuminati. Foi ele que fundou o Clube dos Jacobinos. Mas vamos lá. Então, afastado de uma mesa redonda, estava um alçapão, aberto ao alçapão, tinha um livro em formato de missal, manuscrito, no qual estava escrito: nós, grão-mestre dos templários. Eles eram sem saber. Ele se julgava Illuminati, mas foi denominado grão-mestre dos neotemplários, e etc. Aí tem uma fórmula de juramento, estou lendo, tá? Concebida nas expressões mais horríveis de que não posso me lembrar, mas que continha um compromisso de destruir todos os soberanos despóticos. Portanto, acabar com a monarquia. Aqui ele não fala da religião. Ele é esperto, ele está preso em Roma. Vai ser condenado à morte. Mas o Papa comuta, ou seja, troca. Em vez de condenação à morte, prisão perpétua. O que também é uma desgraça. Ficar preso pelo resto da vida. Mas é melhor do que ser morto. Eu acho, eu não sei, vocês decidam. Então, como ele sabia que a pena era de morte, ele vai omitir algumas coisas. Essa fórmula estava escrita com sangue. Então, todo documento do Supremo Conselho é escrito com caneta vermelha para simbolizar que a iniciação, até a época de Cagliostro, era feita com sangue. Cortava-se o pulso daqui com a pena, que Marat está lá na banheira deitado com o testamento, uma pena e um tinteiro. Cortava-se. Hoje não se faz assim. Eu, várias vezes, com o venerário da loja, mandei o candidato estender a mão, ele estendeu, eu botei o punhal nessa veia, não é aqui, porque se cortar isso aqui vai ser muito difícil, sai muito sangue. Era um pequeno corte numa pequena veia aqui, evitando a artéria, era cuidadosa. E aí eu dizia: você dará seu sangue pela ordem maçônica? Ele dizia: dou. Então você vai assinar um juramento com tinta do seu sangue. Aceita? Ele dizia: aceito. Isso hoje é simbólico, mas aqui não. Então, se você for iniciado maçom, vai passar por esse ritual. Várias vezes peguei o punhal, botei aqui e perguntei: posso cortar? Ele disse: pode. Você vai pegar o seu sangue vermelho e vai assinar um documento, um juramento. Posso? Ele disse: pode. Aí eu dizia: aceito sua intenção. Seu bom propósito me basta. E não se faz. Mas, para simbolizar isso, todo documento do Supremo Conselho é feito com caneta vermelha. Porque não se corta mais o pulso e tira o sangue e assina. Mas Cagliostro aqui, todas as assinaturas estavam assinadas, a fórmula do juramento dele, com sangue. E tinha 18 assinaturas iguais à minha. Tudo escrito com sangue. É assim que era. Agora é simbólica, mas aqui era de vela. Havia assinatura de 12 grão-mestres Illuminati. Na verdade, minha cifra não estava lá, feita por mim. Ou seja, era um papel, testamento. Então, ele não tinha colocado ali, mas alguém colocou. Não sei como foi parar lá. O que me disseram sobre o conteúdo do livro era que era escrito em francês, e o pouco que li me confirmou que essa seita havia determinado
dar seus primeiros golpes na França, depois da queda da monarquia, deveria atacar a Itália. Ximenes era um dos maiores chefes que estavam no auge da trama e que a sociedade do diplomata da Baviera tem grande quantidade de dinheiro dos Rothschild, são os únicos trilionários do mundo, depositados no Banco de Amsterdã, Roterdã, Londres, Gênova e Veneza. Rothschild e Frere, na Revolução Francesa. Rothschild e Frere, irmão Rothschild. 5. Então, Amsterdã, Roterdã, Londres, Gênova e Veneza. Cada um dirigia uma agência bancária que tinha muito dinheiro. Os rabinos judeus que são sinceros, como o nosso Rabino Weiss, né? Então ele diz claramente, são 5 irmãos, e então esses irmãos são riquíssimos, a única família de trilionário do mundo. Agora, um aluno meu descobriu uma coisa, eu vou citar ele, eu vou dizer porque ele usa um pseudônimo. Antes, o que eu dei aqui, Cagliostro diz que foi o começo, mas não é. Antes, hoje é feito assim. Aqui vai o relato de como é que o candidato é tirado da família pelos seus iniciadores. O episódio se dá à meia-noite. Não é visto e todos estão dormindo, porque todos estão dormindo. O delegado, que é maçom, é avisado. Se alguém chegar aqui e disser que estão raptando o homem, faz parte do ritual maçônico, que ele já sabe, que ele já fez. A família toda é avisada. É simbólico, ou seja, quebrar os laços de sangue. É tirado do seio da família, raptado por um rapto. É raptado, ou seja, contra a vontade. Ele ama a família, mas ele vai ser desligado dela paulatinamente, até obedecer mais à maçonaria do que a esposa ou aos filhos. Tá? Então, isso é o símbolo do rapto. Eu vou descrever. Carlos Celta, é o pseudônimo do aluno. Ele escreveu o comentário no dia 3 de dezembro de 2022. O povo de uma pequena cidade de Minas Gerais, onde nasceu e foi criado meu avô, morre de medo da maçonaria, pois vários moradores da cidade presenciaram um acontecimento assustador. Então estava acordado à meia-noite, envolvendo um maçom de lá. O sujeito tinha uma loja na pequena cidade, loja de joias. E chegou um carro preto estranho, e 3 homens, trajando roupas pretas, entraram na sua casa, tiveram uma discussão com ele. Isso é falso, isso é ritualístico. A discussão é para mostrar que ele vai ter que ir, queira ou não queira, é uma briga. Em seguida, ele foi obrigado a entrar no carro preto e seguiu-se um fenômeno assustador. Uma nuvem de pó preto, de fumaça preta, um foguete explode e lança uma nuvem de fumaça preta. Olha, é negro, né? Envolveu o carro e subiu para o alto, se espalhando muito rápido. O carro desapareceu com a fumaça, o que ficou no local foi apenas um borrão negro onde o carro estava. E o homem nunca mais foi visto por ninguém. Claro, porque as sessões começam à meia-noite. Eu ria da história do meu avô. E assim, o carro Celta. Essa história eu vou contar a ele que viu. E ele disse, eu ria do meu avô. Eu falei, isto é feito. É o primeiro passo. Desligar o maçom da família. Uma discussão, uma briga. Essa briga, o maçom supostamente não aceita se desligar da família, mas ele vai, pouco a pouco, sendo induzido. Chama-se, como é que se diz? É um tipo de transbordamento, você vai desbordamento, você vai pouco a pouco cortando os laços familiares. Pois bem, Carlos Celta deu aqui o detalhe. Esse ritual é feito assim, raptado, depois de uma discussão, onde tentam lhe convencer que a sua família não vale tanto quanto a família maçônica. Escolha entre uma e outra. Você escolhe a família. Olha, então você iria conosco de bom grado.
agora você vai ser raptado, vai ser levado diretamente para um cemitério. O coveiro já foi pago, meia-noite. Ele abre a porta do cemitério. O grupo entra e o raptado sabe que vai para lá. Ou seja, a cerimônia supõe um rapto que o tira do seu familiar para levar para a família maçônica. Abandona a família de sangue e vai, o sangue está sempre presente, para o cemitério. Ou seja, se você não aceitar o que nós vamos fazer, o que você vai dizer, você vai se comprometer, o que você vai assinar, o que você vai jurar, você vai vir para aqui. Botam de volta no carro e levam para a loja. E aí sim, vai para a Câmara das Reflexões, que nós já demos como é que é. Bem, o Carrossel taxou inacreditável, mas é a mais pura verdade. Então, aqui fala, agora esse plano satânico foi lançado nos anos 1760, quando veio a existência com o nome de Illuminati. Mas, na verdade, era um sacerdote ao que obedecia aos Rothschild. Naturalmente, os Rothschild financiaram a operação. Destruir a religião. Vamos provar isso primeiro. E a monarquia também. Então, aqui nós temos a primeira prova. Olha, agora vamos estar na história da maçonaria para vocês entenderem. Por que é que tem que ser assim? Tem que ser assim. Então, o nome é feito por um maçom, é um trabalho de lógica, chama-se Prancha de Arquitetura. As origens religiosas e corporativas da maçonaria. Ou seja, quando eram artesãos, guildas, sindicatos de artesãos, eram religiosos e eram sindicatos. Corporação quer dizer sindicatos. Então aqui ele vai dizer que começou com a lenda de Noé. Então, do ponto de vista cronológico, a história maçônica vai pegar os colégios romanos derivados de Numa Pompílio, no ano de 706 a.C., primeiro rei de Roma, as associações de monges construtores e frades, constituídas pelos beneditinos, cistercienses e pelos franciscanos. E, sob a égide, ou seja, a proteção da religião, sob a forma de confrarias laicas ou de guildas, sindicatos, ocorre o nascimento e a formação da maçonaria operativa. Então, começa como operativa. Um sindicato de artesão, mas vai mudar. Vai mudar. Exatamente essa mudança é que é a perversidade. Vai mudar porque é necessário deixar de ser religiosa. O contrário, vai virar contra a religião. Então, a maçonaria corporativa, ou seja, os sindicatos, vai começar aí. Ou seja, tinha que ser pedreiro, tinha que ser pintor, tinha que ser ladrilheiro, tinha que ser carpinteiro. Era essa maçonaria antiga, chamada corporativa ou operativa. E gozava da proteção da igreja. Por quê? Entre eles estavam misturados, nessa época a igreja permitia, monges beneditinos e frades franciscanos. Os documentos mais antigos da maçonaria inglesa datam do início do século XVIII. É 1714, quando Anderson e Desaguliers, então, são cooptados pelo Duque de Montagu, que é o braço direito. Olha quantos ele corrompe. Então, todo maçom do Supremo Conselho é corrupto. Já falamos de Robespierre, falamos do padre Adam Weishaupt, agora nós temos mais um, o Duque de Montagu. E também J. Anderson, são pastores evangélicos, e Desaguliers. Então, dois pastores evangélicos, Anderson e Desaguliers, e um nobre, o Duque de Montagu. Todos são corrompidos pelo Barão de Rothschild.
além dos Robespierre e do Weishaupt. Então, é corrupção. A Lava Jato, o Petrolão e como é que chama as dobradinhas, não, que a metade do que você ganha como um S5 lhe é pago porque você é assessor de um vereador ou deputado, mas você tem que dar metade para ele ficar com a metade. Rachadinha. Então, a corrupção começa aí. É estimulado, está nos protocolos. Bem, mas foram influenciadas na Idade Média pelos hermetistas, pitagóricos, neoplatônicos e rosacruzes. A partir do momento em que a maçonaria deixou de ser operativa, ou seja, o sindicato de artesãos, e passou a admitir grande número de membros que eram da alta nobreza, ou então tinham dinheiro suficiente. Não eram, portanto, artesãos, eram ricos. Aí vai deixar-se a maçonaria pobre, de funcionários como você, empregados, e vai ser rica. O documento mais antigo da maçonaria inglesa data do início do século XVIII, portanto, 1700. Desculpa, do século XIII, errei, tá? Eu sou fascinado para chegar logo lá no século XVIII. Como, por exemplo, o de 1212, escrito em latim, com o título de Pedreiros Livres. Já está aí o nome do maçom, mas está em latim. Sculptores lapidum liberorum. Escultores livres da pedra. Também existem documentos em francês. Agora, esses documentos é que vão mostrar que a maçonaria era religiosa. Bem, a instituição, portanto, é franco-maçom ou Pedreiros Livres, em 1350. Mas documentos sobre a instituição foram escritos em 1376, 377, 381 e 396. Em 396, o ritual maçônico é escrito pelo arcebispo de Canterbury, patriarca da Igreja Inglesa. Data de 1409 o documento relativo à construção da Catedral de St. Paul, São Paulo de Londres. Canterbury é anglicana, São Paulo é católica. A organização de norma de trabalho ritual. Já era especulativa e admitia mulheres, está vendo? Era mista. Depois deixou de ser. Conforme menciona o Estatuto da Ordem de York de 1693, que diz que aquele ou aquela que se tornasse maçom devia fazer seu juramento colocando a mão sobre a Bíblia. Aquele ou aquela. Portanto, aqui é lógico que tinha homens e mulheres. Os dois documentos mais importantes antigos da maçonaria são o manuscrito Cook e o poema Regius, compostos em 794, que prova os mistérios da fraternidade eram praticados na Inglaterra no século XIV. O poema Regius, agora ouçam, afirma o caráter religioso da ordem, a eleição anual de sua administração, mencionando a lenda dos 4 coroados, são 4 mártires cristãos, e a Torre de Babel. Menciona 7 artes liberais, portanto, eram artesãos, faz recomendações religiosas e um código moral. O manuscrito Cook data de 1430, mas é compilação de documentos do início do século XIII, não é 1400, é 1200 e qualquer coisa. Conta-se a história da geometria e da arquitetura. Na segunda, compreende a organização do trabalho em 9 artigos, promulgado pelo rei Atelstan em 926, na cidade de York. Também contém artigos de ordem moral, religiosa e social. Religiosa e social. Agora vamos dar um pulinho. Tá vendo, ó? Religiosa. Por quê? Porque os artesãos tinham sindicatos. E o sindicato, todo patrono é um santo católico. Os protestantes não. Mas nessa época não havia protestante. 1260, 1300,
Lutero vai criar o protestantismo em 1530. Então é a maçonaria católica. Então o que é que acontece? As guildas ou ofícios, chamadas ou de charge, vão ser queimadas em 1723, para que ninguém saiba que nasceu, né, dos católicos e assim deixar de ser católica. Os Odichartes dizem: caros irmãos, nossa intenção é vos fazer conhecer como começou nossa venerável nação. Era simples. Olha como começa. Os Odichartes são iniciados com a invocação à Trindade cristã. Olha só. Vou ler, tá? Depois. E seu conteúdo é mais ou menos o seguinte. Começa: caros irmãos, nossa intenção é vos fazer conhecer como começou nossa venerável maçônica. Segue-se a descrição de 7 ciências, ressaltando a geometria. O último capítulo conta uma lenda seguinte: após o dilúvio, Hermes Trismegisto, etc, 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 etc. Então, depois, os outros charges começam dizendo, ó, começou o juramento era feito, no outro, em nome da Santíssima Trindade, né, e da Igreja Católica. Foi queimado, mas foram encontrados de novo. Então, não adiantou queimar. Encontramos tudo de novo. Então, os documentos antigos, chamados Old Charge, são mais de 100, foram todos recuperados, porque não podiam queimar no mundo todo. E aí, nós dissemos aqui, nós juramos, deixa eu ver, na Escócia, as lojas de Kilwinning e de Edimburgo possuem o privilégio de otorgar cartas constitutivas. Esta está de cor remilcada da fundação da Grande Ordem de Londres, quando se juntaram às lojas do Ganso e da Grelha. E George Payne foi eleito grão-mestre. Mas a loja-mãe de Londres, que é dada como 1717, na verdade, só nasceu em 1723. Isso é outra mentira. Você vê as origens religiosas e corporativas da maçonaria. Então, ela era católica. Nós, mestre maçom, juramos em nome da Santa Igreja Católica e da Santíssima Trindade. Então, não temos aqui, mas aqui nós temos que a primeira lenda, não é o fato. Vamos então agora mostrar a vocês uma coisa curiosa, né? Olha só, aqui eu marquei o seguinte: quando na noite da tomada da Bastilha, damos, segundo Cadet de Gassincourt, a tradução de um aviso maçônico em código que foi divulgado pelos cuidados de Cagliostro, o divino Cagliostro, na França e na Inglaterra. Está assim, em código maçônico: a todos os maçons verdadeiros, ou seja, aqueles que sabem da verdade, em nome de Jeová. Ora, em nome de Jeová. Isso já estamos em 1714. Ainda se usa a expressão: Cagliostro conclama os mestres maçons em nome de Jeová. Agora já é o Deus dos judeus. A maçonaria deixou de ser católica, passou a ser aparentemente protestante, mas é judaica. Então é Jeová, Javé. Chegou o tempo em que deve começar a construção do novo templo de Jerusalém. Aí estará toda a ideia. O templo de Jerusalém. Por que a construção do templo de Jerusalém? Parece não fazer nenhum sentido.
Por quê? Por que o mestre maçom vai se comprometer a construir um templo em Jerusalém? Isso é um fato, sabia? Jerusalém, segundo a Knesset, o parlamento judeu, já é, segundo o documento do parlamento, há 5 anos, já é a capital oficial de Israel. Tel Aviv, a capital cultural, como Rio de Janeiro, e Brasília, a capital federal, será Israel. Ela será desinternacionalizada. Então veja, em nome de Jeová, chegou a hora de construir o templo de Jerusalém. Ora, meu Deus do céu, vocês querem mais comprovação? Isso está aqui em 1714. Ainda Cagliostro convoca os verdadeiros mestres que já sabem que a maçonaria judaica já é moderna, já é maçonaria moderna, vai fazer a Revolução Francesa, 1714, já estamos na Revolução Francesa. O juramento antigo começava assim: nós, mestres maçons, reunidos em nome da Santíssima Trindade e da Santa Madre Igreja Católica, juramos obedecer aos ditames da religião cristã, ao venerável mestre e ao rei do nosso país. Era essa a fórmula inicial da abertura dos trabalhos. Então, até 1686. A partir daí ela se torna judaica e protestante. Mas aqui está claro: em nome de Jeová, vamos começar a construção do Templo de Jerusalém. Então, o maçom de hoje ainda continua esse trabalho, viu? Então, em cima da cabeça dele está escrito o nome: Jeová ou Javé, Yod-Heh-Vav-Heh. E o que ele está fazendo é a reconstrução, que o templo foi destruído, do Templo de Jerusalém. O único em quem há a Divina Trindade, Jesus é excluído, Jeová é o único que tem a Divina Trindade. Então, Jesus não faz parte, não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus não é o Filho de Deus, é excluído. Então, aqui já passamos por uma grande transformação. Para se reunirem amanhã, dia 3 do presente mês, aqui não diz qual é o mês, às 9 horas, ano 1786, na taverna de Reli, Rua da Grande Rainha, para estabelecer um plano e colocar a primeira pedra fundamental do verdadeiro templo de Jerusalém, portanto, neste mundo visível, assinado José Bálsamo, Conde de Cagliostro. Está aqui. Se quiserem, acho que dá para vocês lerem. Em nome de Jeová, construiu o templo de Jerusalém. Então, é para construir mesmo, viu? É o maior sonho dos judeus, é a reconstrução do templo de Jerusalém. E os idiotas que estão lá na loja como aprendizes não têm a menor ideia disso. Mas já tem 20 milhões de dólares depositados no banco pelos grandes ricos judeus e maçons para a construção. Então, agora, esse primeiro tijolo, a primeira pedra, porque o templo não se construía com tijolo, é com pedra, né? Os carpinteiros e os pedreiros, né? Vão então tomar a Bastilha. Pela tomada da Bastilha começa a Revolução. Então aquela convocação de Cagliostro é para traçar um plano de como tomar a Bastilha. Por quê? Porque na Bastilha Jacó Molay tinha sido preso. Assim, com um planejamento inteligente, ligava-se a Revolução a Jacó Molay, que foi preso por ordem de Nogaret, que era quem governava a França, mas o idiota do Filipe, o Belo, Bourbon, então assinou. Mas só assinou. Então o rei reina, mas não governa. Os presidentes têm caneta só para assinar o que já vem dos Rothschild, portanto da Grande Loja Oculta. Então,
Assembleia Nacional, depois o rei. A convenção, em francês chamamos de convention. Aquele traduziu, Assembleia Nacional. Luís XVI, depois do povo invadir e destruir várias casas na França, decidem invadir o palácio do rei Luís XVI no dia 10 de agosto. O jacobino não poderia tolerar que o sucessor, olha, não tem nada a ver, de 1313 para 1786, que é quando Cagliostro faz a... Vamos voltar lá, já já. 10 de agosto, vamos lá. Então, o rei XVI, cessou de ser o Belo, foi pela convenção preso, mas seria no palácio, o asilo no seu palácio, mas nas Tulherias. Então seria, o rei foi deposto, Assembleia Nacional das Tulherias, atribuída residência para Luís XVI. Então a convenção, ou seja, legalmente os deputados disseram que o rei Luís XVI teria que ficar preso no seu palácio em Luxemburgo, um enorme palácio do rei, mas acontece que Robespierre mudou tudo, mandou ele para a Bastilha, ou seja, os idiotas dos maçons, que eram os deputados, não sabiam, condenaram o rei, depuseram e ele ficou preso estava escrito, né, pela Assembleia Legislativa, no seu palácio de Luxemburgo, nas Tulherias. Mas acontece que Robespierre, por um decreto, muda para colocar o rei na Bastilha. Por quê? Porque simbolizava o templo onde Jacques Molay foi preso. Pronto. Foi na Bastilha que Jacques Molay e seus foram atirados por ordem iníqua do rei da França. Pronto. Então tinha que seguir um plano que ligasse de qualquer maneira. Então, se o rei ficasse no Palácio Luxemburgo, né, nas Tulherias, ninguém ligaria a Revolução Francesa a Jacques Molay. Então botaram ele na Bastilha, que já foi o primeiro lugar para onde ele foi levado quando foi preso, por ordem de Guilherme Nogaret, não Filipe o Belo. Então, agora sim. Agora vai começar a Revolução, que eu vou dar em detalhes, mas segundo a verdade. Eu tenho História da Revolução Francesa segundo seus documentos, segundo o relatório do comandante que estava na Bastilha no dia em que ela foi tomada. Ele fez o relatório, era de tábuas, o piso era de tábuas, o assoalho era de tábuas, ele arrancou algumas tábuas, eram pregadas, ele arrancou, colocou os manuscritos ali debaixo, pregou de novo, esperou. Quando passou tudo e Napoleão Bonaparte tomou conta e pacificou, acabou-se os jacobinos, todos foram guilhotinados, os maçons, que eram grandes e poderosos, foram guilhotinados, o rei foi guilhotinado, a rainha foi guilhotinada, pronto. O maior banho de sangue da França. Aí, o capitão que tinha escondido os documentos, desenterrou, quer dizer, tirou a tábua, pegou e deu a nova Assembleia Constituinte. Eu tenho esse documento e vou mostrar a vocês. Será por ali que nós vamos contar a Revolução Francesa. Dita por quem viu, quem estava dentro da Bastilha. Ninguém esperava que fosse a Bastilha. Devia ser no Palácio de Luxemburgo, né, nas Tulherias. Então veja, mais de 200 deputados fazem uma lei e o único homem, Robespierre, tem o poder de derrogar essa lei, como o cabeça de ovo no Brasil, é a mesma coisa, tá? Só que o Robespierre usava a guilhotina e ele usa a caneta, mas é a mesma tal e qual. Tá? Foi corrompido pelo Rothschild, é agente do Rothschild. O cabeça de ovo, vocês sabem quem é.
está fazendo o mesmo que o BCF está fazendo no Brasil. O BCF fez na França, ele está fazendo no Brasil. Ah, já passou. Vamos separar. Então, continuaremos no próximo. Até lá, senão o vídeo fica corrompido.